Nacional do Ensino Médio, bem-vindo, muito bem-vinda, 17 anos no ar, 17 anos em favor da educação brasileira, daqui a pouquinho a maioridade do programa Eureka, privilégio nosso estarmos em sua companhia, obrigado a você que nos visita semanalmente e pode olhar essas aulas especiais pensando, falando, traduzindo a redação, a produção de textos. Hoje duas convidadas especialíssimas, as minúcias do texto na área de linguagens. O último programa, Ciência da Natureza, o programa anterior, Ciências Humanas. Hoje a pauta é com as linguagens e com a escrita. Especialistas aqui, professoras que vivem o cotidiano da sala de aula na educação básica, convivem com os alunos, têm essa praxis da terceira série do ensino médio e, é claro, das redações para o Exame Nacional. Então, muito obrigado, antecipo o agradecimento às nossas duas convidadas e a você que está nesta boa companhia, Eureka no ar. Aqui ao meu lado, a professora Jaqueline. Tudo bem, professora Jaqueline? Tudo bom, professor Marlos? Bem-vinda. Obrigada a todos. E hoje, vamos lá, um pouquinho das competências. Independentemente... Nota 1000. Independentemente da data, não? Não, a data a gente deixa para lá. Mesmo porque, né, professor, a redação, ela é independente do Enem, a gente precisa escrever. Todo o tempo, não é? Escrevemos o tempo todo, mas hoje, foco no Enem. Quando olhamos para as datas, estamos pensando nas dificuldades que o nosso ano reserva, o olhar para o cuidado. Ano totalmente atípico. Para as medidas que são medidas protocolares corretas, quanto a esse afastamento, não é? No sentido de você se preservar outrem, não levar para casa a contaminação. Temos aqui a clareza das dificuldades. Há uma pandemia que choca, que atinge a todos indistintamente. Os recortes etários mostram isso. Claro que há uma maior incidência, a ciência diz, quanto aquelas pessoas de certos grupos, mas não há. O vírus, ele tem um desejo contínuo pela espécie humana. Não importa o indivíduo. Claro que ele atinge nas mais variadas formas. Esse cuidado... Muito boa a argumentação, hein? A argumentação precisa existir, né, o tempo todo. Do meu outro lado aqui a professora Nair. Privilégio, professora Nair, tê-la aqui conosco também. Prazer é meu, professor Marlos. Satisfação. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, que está aí nos assistindo. Somando esforços, né? Somando esforços, com certeza. E juntos vamos conversar um pouquinho sobre as competências do Enem. Isso, para você que se prepara para a produção de textos. Treinar é necessário. Temos recomendado, essencial. Professoras, uma redação por semana. Minimamente um texto semanal. E, é claro, fundamentado também nas redações dos anos anteriores. E aqui a minha palavra já foi dada. Agora eu quero ouvir as duas sobre algumas características elementares. Letra. Por que, professora Jaqueline, a letra é necessária, pensando como corretora, né? Professora Anaí também na sequência, pensando como corretoras, por que exigimos a legibilidade? Duas especialistas em redação. Por quê? Legibilidade. Por quê? Quem está lá no seu texto, quem pegar o seu texto, não vai querer ficar adivinhando o que você escreveu. Ele está lá para corrigir e você precisa estar com o seu texto pronto, a sua letra legível. Não é letra bonita, vamos separar aqui a importância disso. A letra legível. Importante, que caneta você usa? Que caneta você gosta de usar? Você já percebeu a sua caneta, qual letra fica melhor? Isso é uma coisa importante. Escrita grossa, escrita fina. Isso faz diferença na hora do seu exame. Então, você já tem que se preparar com a caneta. A caneta influencia na sua legibilidade. Ainda, aquela letra, redondinha. Não é que ela precisa ser redondinha. Minha letra é feia. Não existe letra feia. Nós estamos pensando na legibilidade. É legível, então, se o traçado da letra está adequado, os dois R's não parecem um N, tá ótimo, porque eu não vou querer. Exatamente. Né? Nessa mesma colocação. Experiente, já corrigindo inúmeras situações e lá vão muitos quilômetros de correção. Como é que fica a legibilidade? Importantíssima, professor Marlos. A legibilidade é o que permite ao corretor entender o que você está colocando ali no papel, ou seja, as suas ideias. Se nós não conseguimos entender o que está escrito, não conseguimos corrigir. E é interessante que a letra também
quando não se é compreensível o que está escrito, isso causa o quê? Problemas de coesão no texto e de coerência. Sem dúvida. Então, é importantíssimo que você tenha esse cuidado. Como disse a professora Jaqueline, a questão aqui não é letra bonita, é letra que se possa ser entendida quando se lê. Tire da cabeça, por favor, aquela ideia errônea, fake news, se você assim quiser, de que letra de médico, que médico pode. Não pode, não pode. Conselho Regional de Medicina, legibilidade. Por isso que você sabe muito bem que muitos médicos adotam o quê? A impressão, digitam e depois só imprimem, você recebe a impressão do atestado e todos os exames. Por quê? Porque ele sabe muito bem que o farmacêutico também, a farmacêutica não tem obrigação de decifrar as estranhezas que o médico possa colocar. Daí ele pode usar isso? Pode. Na liberdade da sua função, ele pode escrever com os seus sinais, mas não passando um atestado médico que pode gerar uma dubiedade de interpretação para quem está na ponta farmacêutica e um medicamento que não será bem-vindo. Por isso, cuidado, não esqueça. O Conselho Regional de Medicina há muito já impôs aos médicos, e ele sabe muito bem, você é médico que está nos assistindo, médico que sabe muito bem que você deve ter esse cuidado, e você tem. Não é o caso de um vestibulando, não é um caso de um garoto, uma garota, um moço, uma moça, enfim, alguém que se prepara para o exame nacional e precisa dessa legibilidade. E esse é o ponto que nos incomoda. Essas desculpas, mas eu entendo a minha letra. Muito bem, você entende a sua letra. Você é avaliador de algum exame? Você não é? Então você não tem que dizer que entende a tua letra, né? É bem tranquilo isso. É porque, com certeza. Existe aquela máxima, né? Você não escreve para você, Lógico. Você escreve para o outro. E quando você escreve para o outro, não é só a questão das suas ideias serem claras, né? A sua letra também. A disposição do seu texto na folha mostra a sua capacidade de organização. Né? Quem não quer uma organização? A professora tocou na questão da competência 4, das 5 competências que vão vai diretamente relacionada, a competência 4, né? Está diretamente relacionada à coesão. Então, e aí a 1 e a 4 são similares. Por quê? Justamente você tem a letra, a legibilidade, e você tem competência 1, que pode atrapalhar inclusive na questão da norma culta. Você pode não entender que existe ali um acento, hipoteticamente. Sim. Uma bola, um E e um E. Então, e aí o que acontece? Você acaba penalizando o aluno nesse sentido, e as perdas são de 40 pontos. 0, 40, 80, 120, 160 são as punições que se tem nesse sentido, né? As perdas. E afeta a competência 4 também, por quê? Sim. Porque é o sentido. não percebemos o sentido, a Sim. ligação de ideias. Não há ligação, não existindo ligação, quebra. O texto se parece com uma colchinha de retalhos. Sim. Eu gosto muito de dizer, né, que o texto, ele é uma camiseta. É um espelho, não é? É um espelho. É o nosso espelho, é um criatura. retrato. Então, assim, a gente precisa cuidar. A partir do momento que você tem um texto limpo, sem rasuras, respeitando as margens, uma letra legível, você já tem já aí... é um passo de simpatia do corretor, não é? Exatamente. Com certeza. Mas os corretores são preconceituosos. Eles deveriam avaliar que tudo. isso? Veja, nenhum corretor, ele recebe um curso especial para decifrar o que está posto ali. E, inclusive, há tempos. A delimitação de tempo, mínimo e máximo, ou seja, é um certo equilíbrio. Ele não pode ficar 5 minutos ali decifrando, não há como. Não existe esta condição. Certo? Não é a função desse professor, que inclusive tem uma certeza. Ali ele é um técnico, ele está avaliando o que está posto para ele, não é, Laís? E a professora Jaqueline tocou num ponto muito interessante, a questão da estética do texto. Sim. Né? Isso muda o olhar do corretor. Quando nós pegamos um texto com uma letra ilegível, com rasuras, inúmeras rasuras, isso já causa uma má impressão. A gente pensa, puxa, o que vai ter aqui nesse texto diante disso, né, que eu estou vendo? Então, a legibilidade ela é importantíssima, o cuidado, a atenção com a estética, tudo. Aí você deve estar pensando, nossa, mas isso influencia na correção do meu texto, na minha nota final? Com certeza influencia. Sabe, texto clean, texto limpo. Esse apontamento. Olha, então, amei essa palavra, limpo. Texto limpo, né? Texto limpo. E tem mais um detalhe. Nós temos que pensar que esse texto ele é digitalizado. Sim. Então, quando você digitaliza a sua letra, também
tem diferença. Você já experimentou digitalizar um texto seu? E aí entra bem na tua fala, Jaque, quando você citou a caneta. Nós sabemos que a caneta é com tinta preta. Essa tinta caneta preta. que eu tenho aqui nesse momento, ela é azul. Ela não pode ser utilizada. A não ser para o teu exercício de casa, mesmo assim você deveria utilizar a caneta com tinta preta. Já para esse aqui é fazer o padrão, teste exatamente. com a Esse aqui é letra, padrão. né? Ela é transparente, é essa exigência, né? Então tudo bem em relação a isso. A questão é que se ela é fina demais, você deverá rever, porque esse fininho demais, quando digitaliza, esse é o ponto, né, Jaqueline? Digitalizou fininho demais, você pode perder alguma coisa ali. Pode. E daí alguém vai dizer, mas isso é responsabilidade do INEP, que o INEP deveria... Não fique achando desculpa para aquilo que é óbvio e que nós estamos, como vossos professores sempre orientam, mesmo nesse período de aulas remotas, de aulas diferenciadas, mas sempre há orientação. E o vestibulando sabe disso. Você sabe que a redação é o teu espelho e ali você tem 1000 pontos diante de si, ou seja, é divisor de águas, balão ou âncora mesmo, né? E veja, 200 pontos na primeira competência, com a ortografia, acentuação, pontuação, que são coisas do nosso Vocabulário cotidiano. também, né? O Às vezes, repetições. vocabulário. Dentro de um texto você vê, por exemplo, alguns dizem assim, preconceito. Vocês não gostam do atualmente. Não é não gostar, é que você corrige 100 textos. Uns 30, com exagero, mas talvez até mais, né? Talvez seja, não seja atualmente. E depois, no outro parágrafo, atualmente. E depois, atualmente. Então, espera aí. Qual é o vocabulário que esta pessoa tem? Terminou o ensino médio, é alguém que passou 12 anos, teve 12 anos de escolarização. Será que esse vocabulário não pode ser um pouquinho mais requintado? E isso faz diferença quando você, corretor, né, está lá no seu processo de correção e o aluno traz o vocabulário diferenciado. Certamente. Né? Você impacta o teu leitor. Isso faz a diferença. E já vou para a competência 4 um pouquinho, posso? Por favor, puxa as duas. Vou puxar, lógico. Para explicar. Então, norma culta, competência 1, competência 4. 4, a questão do uso dos conectivos. Por quê? Só explica. Conectivos. Vamos explicar. Para você que está acompanhando aí, o que são esses... Conectivos. Os nossos conectivos, as nossas conjunções subordinativas, conjunções coordenadas. E temos lá mas. Todo mundo usa o mas. Eu vou escrever meu texto e eu escrevo o texto, coloco 4, 5 mas. Mas e o porém? E o contudo? Cadê? E o todavia? E o todavia? E o no entanto? E cuidado, mas não é igual a mais. Aí entra... Lembrado, né? Exatamente, né? Professor. Então não é a mesma coisa, Não né? é. Mas eu estou feliz. Não. Você pode analisar isso o tempo todo. Na oralidade, a língua aceita. Aceita Mesmo informalmente, porque a língua nós aceita. conseguimos fazer essa interpretação. Sim, mas na forma escrita não, porque ali é norma culta. O que está escrito? Escrito está. Pronto. Então, cuidado, né? Mas as conjunções, justamente esses elementos de ligação, você tem 10 classes gramaticais. Sempre vale a pena essa olhadinha carinhosa. Isso é nas bacana. classes. 2 delas são tendenciosamente de ligação. Elas têm várias funções, São mas as elas gostam. linhas Elas gostam do de nosso ligar texto. As preposições e as conjunções. São os elementos que ligam o texto. Você deve utilizar, porque senão o texto fica exatamente o que nós dissemos. Ele é um Frankenstein. Mary Shelley, aí você vai ler Frankenstein, Mary Shelley, beleza. Mas se não é isso, não é. Muitas vezes nós pegamos um texto, ele termina a ideia, daí já começa... Espera aí, mas que guinada violenta esse cidadão deu, essa pessoa deu no texto. Né? E como corretora, o que eu percebo? Faltam esses conectores na transposição de parágrafos, né? Desculpe, é de parágrafos, isso mesmo. Sim. Transposição de parágrafos, transposição de um período para o outro dentro de um parágrafo. Você tem que deixar claro para o leitor que você está o quê? Transpondo uma ideia para a outra, né? Um período dentro do texto dissertativo argumentativo, ele tem que estar ligado ao período seguinte. E vice-versa. Né? Então, os conectores, eles exercem essa função importantíssima. Perfeito. Alguns alunos se irritam comigo, muitas vezes, assim, mas você sempre reclama que falta coesão. Quando é que eu vou achar essa coesão? Leia o teu parágrafo inteiro.
Veja se o seu parágrafo foi linear. Mas não foi isso que eu quis dizer, professor. Espera aí. Você terá condições de explicar para o corretor onde você tem ideia de para onde vai o seu texto no Exame Nacional, por exemplo? Mas eu fiz em Curitiba, eu fiz em Araucária, eu fiz em Campo Largo, eu fiz em Colombo. Você tem ideia de, mas eu fiz em Colombo, ele vai ser corrigido em Colombo? Não vai. O corretor pode ser de qualquer região do Brasil. Seu texto de Colombo ele pode ir para Bahia. Sim. Não. Sim. Pode ir para Sergipe. Duvido que o meu texto vá para o Piauí. Por que você duvida? Não deveria duvidar. E uma coisa importante até, quando a gente fala dessa questão, retomando a questão do vocabulário, mesmo esse corretor lá do Piauí, que vai corrigir o texto aqui de Curitiba, é um profissional de língua portuguesa. Nós precisamos cuidar realmente com o nosso vocabulário, porque, embora nós tenhamos as características, né, as diferenças linguísticas nesse Brasil, que é gigantesco, o professor de língua portuguesa, ele domina a língua. Ele está formado para isso. Né? E me permite um comentário aqui. Por favor. A professora Jaqueline tocou num outro ponto, que é com relação, né, à linguagem. Às vezes, o vocabulário, o aluno fica preocupado, você fica preocupado em usar aquelas palavras eruditas, termos eruditos. Nós não estamos buscando isso. Nós queremos uma linguagem simples, uma linguagem que seja objetiva, clara, compreensível. Então, o que nós queremos é o seguinte, não é para repetir palavras, né? Você tem que buscar palavras sinônimas, de sentidos parecidos e não buscar palavras eruditas que muitas vezes nem você mesmo sabe o significado dessa palavra. E dentro daquele contexto do texto, ela perde o sentido. Quer ver um exemplo prático? A palavra destarte. Não sei porquê. Alguns que fazem questão de terminar todo o texto, no último parágrafo dele, destarte. Qual é o sentido? Não, porque eu gostei do termo bonito. Destarte. Eu vou usar em todos os meus textos, agora eu vou colocar destarte. Será que se aplica mesmo? Será que faz essa diferença, Jaqueline? Destarte. E me permite, professor, algumas das redações do ano passado que alcançaram a nota 1000, o escritor usou destarte. Mas dentro do texto dele cabia essa palavra. Mas não é regra padrão. Mas não é regra padrão. Não é isso. Não é usar o odiernamente. Né? Esses cuidados. Você vê que como agora você está no programa conosco, você está ouvindo o posicionamento de 3 profissionais que corrigem textos e que são habituados a esse contato com a produção. E nós sabemos muito bem que as produções bem-vindas são aquelas que também partem do princípio. O menos é mais. Certo? Perfeito. Certo? O menos é mais. Perfeito. Seja pontual, trabalhe com o tema. Organize suas ideias, uma sequência de ideias, um texto limpo, um texto organizado. E você, com certeza, estará a um passo da sua nota 1000. Né? A competência 1, 200 pontos garantidos. E é muito difícil, né, Jaqueline? Normalmente, na competência 1, que é a norma culta, via de regra, o comum é nós temos ali as notas entre 80 e 120. Você tem alguns que escapam para o 160, porque não há uma nota intermediária. Entenda, por favor, você que está em contato com essa ideia de correção de textos. É 0, 40, 80. Você só tem isso. Então não adianta, mas valeu 100. Não tem 100. Nossa, o corretor me descontou 40 pontos mas por um acento. Mas é isso mesmo. Você tem ali esse meio termo. Claro que disse bem, Nair, não é que ele tenha retirado aqui, o conjunto de equívocos foi tão grande que levou, por exemplo, entre você dar 160 e 120, como o conjunto de erros foi maior, e aí entra a questão da legibilidade, aí essa apresentação, aí o corretor diz assim, não merece 160. Com tudo isso, não merece, ele vai ficar com 120. Só que esses 40 pontinhos, no conto geral, fazem a diferença. Podem ser responsáveis pela tua não classificação num primeiro momento, lá do outro lado, quando saírem as notas do Enem, você apresentar essa nota para ingressar numa instituição de ensino superior, e esses 40 fizeram falta. Principalmente porque a redação, em muitas universidades, é a nota da redação que vai fazer essa diferença entre você ser aprovado ou não. Então,
escrever, treinar uma vez por semana, não é muita coisa, gente. Ó, dá para fazer. Mamão com açúcar. Para nós fecharmos esse primeiro bloco, já chamamos o bom intervalo, competência 2. Adequação à proposta. Maravilha! Como pode existir o desvio? Porque se o indivíduo não escreveu sobre o que se pede, e é comum, bastante. Porque alguns seres humanos vão para as provas com um tema na cabeça. Eu quero escrever sobre aborto. Mas o tema é o cinema, pensando no ano passado, no tema do Exame Nacional. O tema é o cinema, não, eu quero escrever sobre aborto. O aborto, se pelo menos ele levasse o tema aborto e trouxesse quando o aborto foi tratado no cinema, você poderia, mas não. Ganharia uma notinha. O tema é aborto. Não, mas o tema é cinema. Não, eu quero escrever sobre aborto. E ele vai. O que acontece com essa pessoa, gente? Zero. Mas não tem nem o que discutir. Não há discussão. E detalhe... E o texto pode estar lindo. Sim. O texto pode estar perfeito, super bem escrito. Não era sobre cinema. E o detalhe, que não é detalhe, é regra. 0 em redação significa zerar o Enem todo. Como é que é, professor? Não, tá brincando. Sim. A única prova que é eliminatória, todas são classificatórias. Ciências humanas classificatória, ciências da natureza classificatória, linguagens classificatória, matemática classificatória, redação classificatória. Porém, redação também é eliminatória. Menos de 500? Tá fora. Tchau, Sisu. Terá dificuldades com o ProUni? Menos de 400? E FIES? Bom, não basta não ter zerado, mas ficar para nós. Com 300 pontos numa redação, é um atestado de dificuldades, de ausência de competência redacional. Você tem que consertar isso. Senão você vai sofrer no ensino superior. É simples. Mas eu entrei. Pois é, mas você vai conseguir sair? Nem me fale, os artigos. É outro lado da moeda, né? Outro lado da moeda Outro ainda. lado da moeda. Bom, vamos chamar o nosso intervalo? Intervalinho, você está com a Eureka Linguagens, hoje, Linguagens de Redação, e daqui a pouquinho no segundo bloco, um pouco mais sobre essa competência 2, adequação à proposta, e as duas competências que normalmente fustigam, termo interessante, fustigam os alunos, a competência 3 e a competência 4. Você fica com o nosso intervalo culturalíssimo, propaganda do pré-ENEM. E já voltamos para falar um pouco mais sobre redação. Olá, tudo bem com você? E então, está curtindo o nosso novo canal? Eu estou aqui hoje para te dar um recado muito importante. Pensando em todos os alunos que poderiam se prejudicar nessa época da pandemia, a Fundação Wilson Pickler decidiu disponibilizar mais de 400 aulas com conteúdos para Enem para todos os nossos telespectadores. Então, se você é aluno ou conhece alguém que esteja se preparando para o Enem, fique ligado em nossa programação, aqui no canal 15 da NET, ok? Até mais! Educação de qualidade, em qualquer lugar. Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado Prêmio Nacional de Inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança.
O intervalo sempre é divertido aqui, hein? A chuva que cai atrás nada. Esse é o nosso cenário, essa é a imagem do Eureka trazida aqui pelo ilustre Kleber, dos nossos diretores em atividade plena. Nossas duas convidadas, professora Nair, professora Jaqueline, especialistas do Exame Nacional do Ensino Médio, você que está se preparando para o Enem, você que tem a redação diante dos seus olhos, você que tem este desejo de fazer um grande Enem em 2021, venha conosco e escreva. Vamos para aquela retomada da competência 2. Professora Jaqueline, que cantou a bola aqui, né? Eu quero fazer um poema. Eu acordei inspirado. Quero fazer um poema. Vou chegar lá e não tenha dúvida. Eu escreverei os meus versos ali, eu vou impactar o corretor, a corretora com um poema. Ou se não, com uma narração. Tá, professora, não desconstrua a minha liberdade criativa. Neste momento no Enem, a liberdade criativa é o texto dissertativo argumentativo. Mas então eu quero narrar, professora Nair. Quero fazer uma narração, quero contar uma história longa. Não, professora, vai contar depois do Enem, aí sim você vai narrar como que você fez o texto dissertativo argumentativo para a sua família. Mas na dissertação argumentativa eu posso até colocar um pedacinho de narração. Mas já tem que ser talentoso para fazer isso. Muito bom. E tem que ter... Aí é estratégia. Opa! Narração é estratégia. Não é o formato todo. Não é o formato todo. Perfeito. Então, o ano passado, essa questão do cinema, houve muitas questões relacionadas a isso. Então, se eu conto sobre um fato acontecido no cinema para enfatizar a questão da propagação do cinema como arte, como cultura, como estudo, tudo bem. Mas eu preciso, não simplesmente que eu fui ao cinema com a minha namorada. Ou o meu namorado. Mas no Enem não vai ser bom, não vai ser então, bom. Duas competências, hein? A terceira competência, nós estamos falando aqui descontraidamente, para você entender que é ironia mesmo. O que você não pode é usar o gênero lírico, você não pode. E não pode usar o gênero narrativo. Então o teatro eu posso. O teatro você não pode usar o gênero dramático. Você deve emitir uma opinião, porém fundamentada. Aí nós já puxamos para a competência 3. O que é a competência 3, professora Nair? A competência 3 é aquela competência na qual o corretor analisa se você trouxe elementos de autoridade dentro do seu texto, na parte principalmente do desenvolvimento. Se você trouxe elementos concretos. Mas espera aí, o que são elementos concretos? Dados, exemplos, fatos históricos. Isso vai dar o quê? Sustentação para a sua argumentação, para a sua tese, né, que foi desenvolvida. Senão, seus argumentos eles ficam superficiais. O que são elementos de autoridade, professora? São vozes de quem? De autoridades do assunto. Você pode apresentar o pensamento de um filósofo que esteja relacionado ao tema. Muito bem. Vamos relacionado. Mas eu gosto de Sócrates. Eu usarei Sócrates para tudo. Não. Depende. Nem Paulo Freire? Nem Paulo Freire. Paulo Freire é muito vermelho, não posso utilizar o Paulo Freire. Pode, sim, deve. Desde que esteja relacionado ao tema. Né? Eu vou trazer como elemento de autoridade a voz de um psicólogo. Excelente, se a voz desse psicólogo estiver relacionada ao tema. Né? Então, sempre, isso é de muita importância. Por quê? Se você, de repente, vai tirar lá uma nota, vamos imaginar, você faz uma redação em que você não cita esses elementos de autoridade e elementos concretos dentro do seu texto, dentro do desenvolvimento, né? Olhando para a competência 3. Você não citou, a sua nota tende a ficar baixa. Se você cita, fica texto raso, superficial. Se você cita, a sua nota tende a ser elevada, né? Isso enriquece demais os seus argumentos. E uma coisa importante eu fiz a minha citação, porque o que a gente vê às vezes? Eu vou colocar Sócrates no meu texto. Abre Sócrates disse, argumenta, relata, faz a citação, ponto final e continua o texto. Oi?
Faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. E eu vou perder nota na competência 3 e vou perder nota na competência 4. Por quê? Porque é a estrutura, é a ligação. Eu que nós não falamos liguei. No primeiro bloco, exatamente. Né? Eu não fiz a ligação entre a minha citação, o meu argumento de autoridade e o meu pensamento, a minha ideia. Então, eu perco nota em duas competências. Que são as centrais no sentido do desenvolvimento. Isso. Você as encontra no desenvolvimento. Então, ali você tem 400 pontos à disposição. Infelizmente, 120 e 120, se você ficar, são 240. Você deixou 160 pontos de lado. Para trás. Para quem deseja cursos com maior concorrência, então quem olha para a medicina, quem olha para a arquitetura, quem olha para o direito, quem olha para as engenharias, esses 160 pontos significam a não entrada. É simples isso, né? Sim. Não é. E se você faz essa citação, por exemplo, do Sócrates, e você não relaciona, você não apresenta argumentos, né, antes e pós essa citação, ela fica perdida, ela perde o valor dentro do texto. Normalmente é assim. Ela leva você para baixo. Ela leva você para baixo. Eu imagino sempre essa analogia. Quando há uma citação, ou quando o aluno escreve o seu parágrafo, ele está andando em linha reta. Daqui a pouquinho, sem avisar, sem dar seta, ele vira à esquerda ou à direita. Normalmente há problema. E é isso que o corretor não entende. Mas o que ele quis dizer com isso? Qual foi o sentido do texto? Ele fica desconexo. E essa desconexão já retira do 200, você já cai para 160. Do 160, você já cai para 120 e vai ficar ali nesse patamar. Só que, entendeu a analogia? Se eu tenho 400 pontos em duas competências, a 3 e a 4, e eu perdi 80 pontos em cada uma, eu deixei de ganhar 160. Isso fará uma falta enorme, tenha absoluta certeza. Sim. Esse 160 já significa que você deve ter, você terá que se sair muito bem em todas as outras competências para você fazer. O seu texto realmente precisa 840. ser dissertativo, argumentativo, com a estrutura. O 840 você então poderia fazer, mas aí você já perdeu mais 40 ou 80 pontos na competência 1, que é justamente a escrita. Então, espera aí, em vez de 840, agora eu passei a ter 760, e nós não entramos na competência 5, vamos entrar já com a professora Jaqueline, que se você perder mais alguma coisa, você já desce do patamar de 700, aí você já não ingressa mais em nenhum curso sequer de média concorrência. Por quê? Porque a redação, balão ou âncora, não é, professora Jaqueline? Exatamente. E a competência 5, né, que ela tem os elementos básicos. Você precisa dos 5 elementos. Você precisa saber quem faz essa ação, quem vai resolver esse problema. E, importante, fazer a leitura do manual. O guia O do guia do participante é essencial fazer a leitura, porque ali tem todos os direcionamentos. E fica muito claro a observância aos direitos humanos, que isso é imprescindível, você precisa ter isso para você. O que você vai fazer em relação ao problema apresentado no início do seu texto? Né? Como você vai resolver? Quem vai resolver? Nós precisamos de um país melhor. Nós? Nós quem? Em que momento? Em que momento? Somos nós? Cadê os cidadãos? Nós? Somos nós jovens? Nós adultos? Nós idosos? Quem são esses nós? Amplo? Então, quem pode fazer alguma coisa? Governo federal? Ministério? Mas só cuidado, né, Jaqueline? Só cuidado. Muitos textos, sempre vemos que o governo é culpado por tudo. Porque o governo... Espera aí. Quem elege o governo? Quem é culpado por tudo? E não é só o governo. Eu costumo usar 3 agentes, nós sempre conversamos sobre isso, 3 atores. Sim. Indivíduo, o eu, a sociedade e o poder público. São os 3 atores da competência 5. Esses 3 atores precisam estar resolvidos para a situação problema. Nós sabemos que invariavelmente é uma situação problema que estará diante de nós. Exatamente. Então, como resolver a situação problema? Use os 3 atores. Não deposite no governo exclusivamente. Mas o governo... Espera aí. Isso é um lugar comum. Há um erro. Você fica preso a isso. Você precisa realmente cuidar. E como isso vai acontecer? São situações que
podem ser realmente executáveis. E detalhe, precisam estar relacionadas ao Brasil. Isso é uma coisa muito importante. O recorte sempre é O Brasil. recorte é sempre Brasil. Então, eu não posso colocar um recorte, uma situação que aconteceu no país exterior. Eu posso usar isso na minha argumentação como exemplo. Isso, como exemplo, comparando, né, Comparando. para traçar uma comparação entre a realidade do meu país E com a de outros realidade países. De outros países. Aí sim. Aí tudo bem, mas eu colocar aquilo como resolução para nós, E Brasil. olha, você, professor, tocou num ponto aí importantíssimo. Uso da primeira pessoa do plural, nós. O texto dissertativo, argumentativo, ele tem que ser objetivo. Precisa se usar a terceira pessoa. Eu vou convencer. Isso, porque eu vou convencer, eu estou falando a respeito de um tema, a respeito de uma situação, problema. E eu preciso o quê? Falar em terceira pessoa. Justo. Então, Mas- nós precisamos de um país melhor. Cuidado também com essas frases clichês, né? São Parece prontas ali. isso, parece slogan de propaganda, certo? Não parece, professor? Não, e a preocupação é assim, também evite o uso do pronome. É. E você Exatamente. apenas conjuga o verbo. Isso. Já o corretor sabe muito bem. Muitas vezes vemos um Ah, texto isso é importante. recheado De do nós, pronome eu o tempo eu. todo. Não, esqueça, É. o verbo se está conjugado. Ele estabelece a já coesão. perfeito, Claro, o corretor já sabe. perfeitamente. E A pessoa já está ali. E ali que ele sabe se o candidato, se a candidata, se aquela redação foi escrita por alguém que tem domínio do texto, tem domínio da palavra. Isso. É perceptível. Nós percebemos discurso. claramente, do discurso. Perfeito, do discurso. Percebe-se nitidamente, tem ou não tem. E lembra os pontinhos? Então, só para você fechar essa ideia. Sempre assim, 5 competências, 1000 pontos. Tenta imaginar aquele disco de pizza, tá? Não gosto de pizza, não perguntei. Tenta imaginar o disco de pizza, imagina o disco de pizza, agradável, você tem 5 fatias, tá? Tranquilo? Só que essas fatias, elas podem ser divididas em outros pedacinhos. Então, a fatia da professora Jaqueline é uma fatia que ela vai dividir assim, 0, não, ela quer 40, um pedacinho, 80, um pedacinho maior. 200. 120, 160, não, eu quero 200. Então, não, professora Jaqueline, vai ficar com 160. Não, vai ficar faltando um Não, pedacinho, eu quero 200, Aí a é professora meu! Jaqueline- Passo inteiro. É Aí a professora meu! diz, não, aquela fatia, professora, não é só 80 dessa Não, fatia. professor, mas espera eu aí. quero a minha fatia inteira. Se for 80, não é nem metade da fatia. Não é nem metade Você da fatia. perdeu, né? isso Então, mesmo, exatamente isso. professor. Mais uma vez estamos aqui sorrindo, mas diante de uma possibilidade. Então, colegas, temos que fechar o programa, não é? Caminhar para esse fechamento, e fica aqui o convite a você para continuar conosco, para somar esforços. Eu quero agradecer muito à professora Jaqueline Siqueira. Muito obrigado, professora Jaqueline. Privilégio ter aqui a colega conosco, né? Sempre. Obrigada, Marlos, obrigada pelo convite. E redação sempre é a minha paixão. Adoro, adoro escrever, adoro corrigir. E vamos treinar. Treinar é essencial. Professora Nair, bem-vinda, estreando conosco. Muito obrigado, professora Nair. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa. Tá? Um prazer também. E você que está aí, olha, treine sempre. Nós ficamos cada vez melhores na escrita quando escrevemos. Perfeito. E eu quero saudar aqui os amigos que estão conosco. Eles cobram isso de mim porque os amigos dizem assim, nós assistimos e queremos assistir. Então, Cássio, olha, para você essa mensagem e para os queridos de 10 Rotaries que estão conosco, já ligados assim nesse projeto social, dizendo eu quero ajudar, eu quero colaborar. Então, olha só, um abraço aos colegas do Rotary Clube de Curitiba. O Rotary Clube de Curitiba Cinquentenário, o Rotary Clube de Curitiba Avenida das Torres, o Rotary Clube de Curitiba Bom Retiro, o Rotary Clube de Curitiba Cidade Ecológica, o Rotary Clube de Curitiba de Curitiba mesmo, o Rotary Clube de Curitiba Imigrantes, o Rotary Clube de Curitiba Oeste, o Rotary Clube de Quatro Barras, o Rotary Clube de Curitiba Rebouças e o Rotary Clube de Curitiba em Santa e Bela Felicidade. Muito obrigado por esta companhia. Fica o desafio para vocês estarem conosco também, noutros momentos, sempre com esse carinho, esse olhar para a educação. Apoiar a educação significa ter esse olhar por um país melhor.
Não é difícil, basta que nós estejamos juntos. Muito obrigado aos queridos aqui da TV. Você está com a Yes TV, com a RMC TV. Você está com a sintonia da TV Profissão, com a TV Lumen, sob a direção, a batuta do nosso maestro, o professor Peters, João Carlos Peters. Um grande abraço a vocês e, é claro, a colaboração, o apoio da Fundação Wilson Pickler de Responsabilidade Social. Até o próximo programa. Fiquem bem. Tchau. Tchau.